Professora, o ponto é o seguinte, a gente entende que Israel está num processo, né, no seu direito de defesa, né, e está se defendendo a partir dos ataques do Hamas que ocorreram no dia 7 de outubro. Agora, esse tipo de ataque que atinge uma escola que era administrada pelas Nações Unidas, né, isso não acaba gerando um questionamento, fortalecendo o questionamento internacional a respeito dessa capacidade do governo Benjamin Netanyahu de atingir os alvos de forma cirúrgica, como ele disse que faria? Sim, essa é uma dificuldade muito grande agora no entendimento dentro do governo Benjamin Netanyahu, né? O que é alegado pelo governo foi o que vocês passaram, de que neste momento, né, da guerra, todos os alvos são estudados milimetricamente, mas o que acontece é que o Hamas utilizaria, por exemplo, escolas como escudo humano, que colocaria armamento e munição no subsolo de escolas e hospitais, e que Israel avisa com antecedência dos ataques para que os civis se retirem e aí realiza o ataque. Né? E que se esses civis não saíram da região, muitas vezes também é por culpa do Hamas. Essa é a narrativa israelense. É assim que eles contam como estão atuando e como estão planejando a continuação deste conflito. O que acontece é que, ao mesmo tempo que Israel sabe que estes, vamos supondo, né, que as informações estejam corretas e que o Hamas realiza todas essas ações impedindo que os civis se retirem da área, utilizando os civis como escudo humano, Israel deveria repensar a forma como realiza os seus ataques, uma vez que sabe que o Hamas usa pessoas e civis como escudos humanos. E acaba levando a imagens como essas que estamos vendo, né, de choque, de pessoas feridas, de pessoas que acabam morrendo a partir destes ataques, além da destruição também dos prédios e das escolas e dos hospitais também, como temos observado. Então, a questão não é tanto se Israel realmente está dizendo a verdade sobre o que o Hamas faz. Mas sabendo que o Hamas faz isso, Israel poderia agir de outra forma. Então, fazendo ataques mais cirúrgicos, agora que toda a invasão terrestre já começou. Então, pensando em uma forma diferente de agir que não sejam esses ataques aéreos. Uhum. Professora, a- as críticas que não só que a comunidade internacional vinha fazendo ao Netanyahu, agora os Estados Unidos começaram a fazer coro à ideia de uma trégua. A senhora acha que o Netanyahu corre o risco de ficar isolado e acabar caindo? Que as críticas até dentro de Israel a ele estão aumentando, a atuação dele está aumentando. Há a possibilidade dele acabar tendo que sair, deixar o governo em meio à guerra? Bem, o isolamento internacional ele já começou, então tanto de países da América Latina até países europeus já mudaram sua posição em organismos internacionais e os Estados Unidos também têm feito esse apelo a uma pausa humanitária na guerra para o estabelecimento de corredores humanitários e que os civis palestinos sejam atendidos em suas necessidades básicas. Internamente em Israel, apesar da popularidade de Netanyahu estar caindo, estar em continuidade, né, nessa queda de popularidade, não só dele, mas de todo o seu governo, há um certo consenso, entre aspas, neste momento, de que é necessário continuar com a guerra. Então, é necessário continuar com os ataques até que o Hamas seja completamente exterminado. Porque essas pausas e um possível cessar-fogo daria abertura para que o Hamas se fortalecesse, o Hamas se preparasse para uma nova, né, a nova etapa da guerra posterior a esse cessar-fogo ou posterior a uma pausa humanitária. Então, o governo israelense é contra a esta pausa e goza de um certo consenso na população neste aspecto, principalmente considerando os reféns que ainda estão sob controle do Hamas e que não foi feito nenhum tipo de sinalização sobre a libertação desses reféns, nem mesmo mais estrangeiros, pessoas com dupla nacionalidade, ainda não foi sinalizado pelo Hamas a libertação dessas pessoas. Então, Israel colocou alguns, circulou pela mídia israelense alguns pontos que seriam necessários
para que houvesse o cessar-fogo neste momento. Um deles seria, em primeiro lugar, a libertação de todos os reféns e, segundo, o desarmamento do Hamas. Questões que, principalmente o segundo ponto, eu acho inviáveis neste momento, visto que o Hamas continua atacando Israel diariamente com foguetes. Então, é uma situação que Israel se coloca nesta posição e que a população espera que primeiro a guerra acabe para pensar numa saída do Netanyahu. Mas o isolamento internacional ele tem se mostrado cada vez maior. Dentro dessas discussões, professora, como é que a gente incluiria o Líbano e o Hezbollah? Né? A gente viu a entrevista, né, com a liderança do Hezbollah a respeito do conflito, a primeira grande entrevista que ele deu, né? Desde que Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro, ele aumentou o tom das ameaças, né, contra o Estado israelense e contra os Estados Unidos, mas, apesar da fala, ele não anunciou uma escalada no conflito exatamente, né? Daí o líder do grupo libanês, né, afirmou que a operação lançada pelo Hamas contra Israel no último mês, foi 100% palestina, sem qualquer envolvimento do Hezbollah ou do Irã. Ele também disse que a operação do Hamas expôs a fraqueza de Israel e que os Estados Unidos deveriam intervir para interromper a agressão em Gaza. Ou seja, ele colocou o seguinte, por um lado, ele tirou dele da reta, ele falou, olha, o ataque ele é 100% do Hamas, não fomos nós, não, e por conseguinte não foi o Irã, né? E por outro lado ele disse que tudo que ele puder fazer para ajudar, né? Que ele, ou seja, jogou pressão em cima de Israel também. Como é que a senhora analisa essa fala dele? Bem, foi uma fala um tanto pro forma, não adicionou muito ao debate, porque na posição ele exime o próprio grupo e o Irã de qualquer responsabilidade no ataque do 7 de outubro, ainda mais agora que as imagens, né, dos ataques têm sido divulgadas, o que tem gerado muito choque pela forma como foi efetuado o ataque, né, a crueldade que o Hamas se utilizou para perpetrar os ataques do 7 de outubro. Então, eximiu o Irã desse processo e também eximiu o próprio Hezbollah, dizendo que foi 100% palestino e 100% de responsabilidade do Hamas. Do outro lado, ele também não disse, ele ficou em cima do muro, ele não disse que não vai escalar a guerra, mas ao mesmo tempo também não disse que vai escalar a guerra. Então, disse, olha, fiquem espertos que estamos aqui, mas também disse que não há intenção agora, mas que Israel também não pode ignorar que o Hezbollah existe e que foram feitos alguns ataques, né, usando foguetes ao norte de Israel. Mas isso levou, e ele cita também no discurso, que isso levou a um deslocamento de pessoas do norte de Israel e que isso demonstra o medo que Israel teria do próprio Hezbollah. E, de fato, né, centenas de milhares de pessoas, de israelenses que vivem no norte de Israel, foram deslocados para regiões mais centrais de Israel, longe da fronteira com o Líbano, por esse medo de um ataque do Hezbollah na fronteira norte de Israel. Essa situação, então, o líder do Hezbollah, ele se coloca deste ponto, dizendo que não vai abrir uma frente de batalha maior neste momento, mas que é uma possibilidade. Então, mantendo o tom de ameaça, que é bem costumeiro. Então, não adicionou muito mais ao debate, criticou também o governo de Israel, falou que era um governo incompetente, mais de extrema-direita da história. Então, assim, há questões que não trouxeram nada de novo ao debate, ainda mais com a seriedade que foi colocado, foi feito o aviso que esse discurso seria feito hoje, colocou todo mundo em alerta, com a possibilidade de uma declaração de guerra também do Hezbollah, o que não aconteceu. Então, foi mais para eximir o Hezbollah e eximir o Irã de responsabilidade sobre os ataques do dia 7 de outubro.